Hoje quero falar para vocês de um tema de suma importância. Quero falar da proteção e guarda de filhos. Sabemos que depois de um divórcio de um casal, ou uma dissolução de união estável, ou mesmo rompimento de fato de um relacionamento, quando se tem filho, pode trazer grandes consequências para os filhos. Para o casal também, porque o casal vê o sofrimento dos filhos. Mas quem está em formação são os filhos. E é esses que vão ter talvez um futuro comprometido. Vão ter uma certa instabilidade na vida, psicológica, às vezes espiritual. E às vezes também de moral. Porque o casal junto pode melhor orientar seus filhos. Quando se separa, às vezes o próprio problema da vida, a correria do dia a dia, não deixa que aquela parte que ficou com os filhos tenha tempo suficiente. Por isso o filho precisa dos dois, do pai e da mãe. Quando há um divórcio de um casal, que esse casal tem filho menor, seja criança, adolescente, os impactos são muito grandes. É muito comum nas escolas pessoas, mesmo agora na fase adolescente, aluno com problemas psicológicos, problemas de ansiedade grave, problemas estrutural. Não tem um controle mínimo, aquele controle que os pais atribuem aos filhos. Aluno sem disciplina. Porque é o seguinte, geralmente, mesmo o adolescente, ele precisa de limite. Ele precisa de alguém que determine as regras, determine rotinas, como dormir na hora certa, alimentação na hora certa, estudar, porque está em formação. Isso é muito aceitável. Muito embora essa tecnologia atribui às crianças um poder muito grande de discernimento, mas continua sendo criança ou adolescente. Não muda. A composição do ser humano é esta. Não vai mudar. Porque é bom em tecnologia, porque é bom no esporte. Não. A mente humana precisa amadurecer. E para esse amadurecimento sadio, precisa da orientação dos pais. A escola não está preparada, e também não é o papel da escola de educar filho de ninguém. A escola é para ensinar matérias. Essa parte é reservada aos pais. E quando há uma guarda unilateral, geralmente um dos pais vai administrar essa guarda. E geralmente vai ficar manco. A coisa fica realmente manca. Porque aquilo que os dois deveriam juntos fazer, só um vai exercer. No Brasil, por muito tempo, a regra era a guarda unilateral. Ou seja, havia um divórcio, uma dissolução de união estável, ou até mesmo um rompimento de fato do casal, do relacionamento do casal. E um dos pais entrava com pedido de guarda, e que geralmente essa guarda era unilateral. Até mesmo por questão egoística de um dos pais, achava que só ele deveria ficar com a guarda. Principalmente quando aquela pessoa foi preterida pelo outro. Aí vinha o revanchismo.
Só que isso mudou. Graças a Deus mudou. Com o advento da Lei 13.058 de 2014, foi introduzido no Código Civil a guarda compartilhada. Com essa guarda compartilhada, os dois vão resolver as questões de interesse dos filhos. Aquilo que só um dos pais decidia, agora os dois vão decidir. Porém, essa guarda trouxe algumas implicações. Como saber com quem vai morar o filho? Porque às vezes dos pais pode morar até em cidade diferente, até estado diferente. O juiz vai determinar qual é a sede de moradia que vai proporcionar àquele menor melhor condição. O que se põe em xeque aqui é o bem-estar do filho. Os pais têm que ceder, não tem outro jeito. Todos têm que sacrificar esse respeito. É a formação do seu filho, é o bem-estar do seu filho que está em jogo. Se o seu filho tiver estrutura na adolescência, com certeza será um adulto muito melhor, mais firme, mais decidido, mais preparado, principalmente psicologicamente. Porque hoje é o mais importante, é um preparo psicológico. É comuníssimo encontrar adolescentes totalmente desequilibrados nas escolas, com problemas de ansiedade, com problemas de choro excessivo e outros problemas de agressão, com medo do futuro. O que vai acontecer no futuro? Isso é falta de preparo familiar. Pode ter alguns problemas genéticos? Pode. Alguns problemas psicológicos que devem ser tratados por profissionais da área? Sim, não tem dúvida que há. Porque às vezes até num casal estruturado pode acontecer um filho ter problema. Só que isso não é uma regra. Geralmente é uma exceção isso acontecer. Pois bem, com essa introdução da lei, o juiz vai analisar qual a cidade mais importante, a sede mais importante que vem proporcionar melhores cuidados para o filho. É aquele local que o filho vai morar, com aquele pai, com aquela mãe. Quando o juiz vai determinar a guarda compartilhada, geralmente uma audiência de conciliação, se as partes não conciliarem de forma amistosa entre eles, o juiz vai analisar o perfil também de cada um. E o juiz vai orientar a respeito da responsabilidade e dos seus direitos. Vai falar para as partes os seus direitos e suas responsabilidades, os seus deveres. Que os deveres são mais do que direitos. Quem tem filho menor sabe disso. A responsabilidade que o pai tem que ter com o filho menor. Essa guarda compartilhada é tão importante que se o casal não conciliar a respeito da guarda compartilhada, o juiz determina a guarda compartilhada. Aqui estamos falando de casal que tem a condição mínima de cuidar de filhos. Porque ninguém perde a guarda de um filho por questão de pobreza, por questão cultural. Se perde a guarda de um filho por questão moral, por questão de higiene. Isso aí pode perder a guarda de um filho. Mas por pobreza ninguém perde a guarda de um filho.
Muito embora alguns comentários a respeito de pais que ameaçam o outro, que vai tirar a guarda do filho, porque ele trabalha, o outro não trabalha. Só que isso tudo é besteira. Na hora, quando se apura, o que importa mais é a parte psicológica. Tem aquele pai que tem um preparo psicológico bom para o filho. Pois bem, como eu falei, se a parte não concorda com a guarda entre eles, daquela forma, o juiz estipula a guarda compartilhada. Isso para trazer obrigação para ambos. E o juiz vai falar também a respeito dos descumprimentos das cláusulas. Vai ser analisado também a distribuição de tempo entre os cônjuges. Porque existem alguns problemas que têm que ser ajustados. Por exemplo, às vezes um pai trabalha fora e o outro não trabalha fora. Aquele pode ficar mais tempo com o filho. Às vezes o pai viaja muito a serviço e o outro não viaja. Aquele tem mais condição de ficar com o filho. Mas não deixa de ser a guarda compartilhada. Mesmo que o filho fique só com um dos genitores, mesmo assim a guarda pode ser determinada, compartilhada. Porque aqui não se está falando de guarda só física. Aqui se está falando a respeito de deveres e obrigações e direitos. É participar mais da vida do filho. É cuidar do filho. É deixar o filho numa situação que ele não sinta tanto o impacto do divórcio. Porque o divórcio traz um estrago muito grande na vida de um casal. E quando tem filho, esse impacto é muito maior. E é uma perversidade deixar o filho afastado, deixar só com um dos cônjuges, com um dos ex-cônjuges, com um dos genitores. Quando atribui a guarda aos dois, o filho se sente mais protegido. Ele se sente acolhido pelos pais. Ele sabe que os pais querem ficar com ele, perto dele. Ele não se sente culpado, em muitos casos, pela separação dos pais. Porque é até questionamento a esse respeito. Chegar até esse grau de crueldade e falar que o filho foi que fez os pais se separarem. Isso é muito importante para o filho. Outra coisa também que deve ser analisado. Se os pais têm aptidão para isso. Se não tiver aptidão, fica difícil. Para o juiz não conceder essa guarda compartilhada, um dos pais tem que declarar que não quer a guarda do filho. Que não quer a guarda compartilhada, que deixa só com o outro. Isso já demonstra o caráter de um dos pais. Aí o magistrado não pode fazer nada. Se ele próprio abre mão de ter a guarda dos filhos, de poder administrar os direitos dos filhos, ficar mais perto das benesses e dos problemas dos filhos, o magistrado aí não pode fazer muita coisa. Nesse caso, o magistrado determina a guarda só para um. E fica uma guarda unilateral. O que é mais importante é pensar no bem-estar dos filhos. Haja vista que quando o casal não está preparado para receber a guarda de um filho, o juiz pode tirar a guarda daquele casal e passar para um parente mais próximo, que possa representar aquele menor de forma mais coesa. Ou até tirar e passar para uma família estranha, se não tiver aquele parente mais próximo que deseja ficar com os filhos. Para vocês verem que o que se põe aqui em xeque
não são os direitos dos pais, mas sim os direitos dos filhos, a proteção dos menores. Assim determina a lei. Assim determina o magistério, aliás, o magistrado, determina o Ministério Público. E também aquele advogado consciente, que mesmo que ele esteja trabalhando para a parte contrária, ele tem que analisar sobre o bem-estar daquela criança ou daquelas crianças. Pensem bem nisso. Cuidem de seus filhos. Os seus filhos bem cuidados hoje vai ser um adulto próspero amanhã. Não estou falando aqui de prosperidade e de riqueza. Estou falando aqui de prosperidade de pessoas estruturadas, pessoas equilibradas. Pensem bem nisso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.